Couto Channel apresenta 10 mais 1 edição especial Tempo Livre. Hoje entrevista com José Padilha sobre o Polo Cinematográfico de Maringá. Veja, para fazer o polo, a gente pesquisou 3 bases. A gente pesquisou Paulínia, que é o nosso exemplo nacional de sucesso cinematográfico. Pesquisamos os grandes acertos de Paulínia, a ponto de estrear com ensaio sobre a cegueira, dirigido por Fernando Meirelles, baseado na obra de José Saramago, com atores como Marco Ruffalo e Julianne Moore. Ou seja, não poderia ter estreado com algo melhor. Você pegou o melhor da literatura, você pegou o melhor da direção e cinematografia nacional, você pegou artistas de renome internacional, de primeira grandeza da indústria do cinema. E teve um ciclo de 44 realizações, 44 longas-metragens feitos. E, em tese, é algo que poderia ter dado muito certo. Analisamos quais foram os erros que eles cometeram. E o principal deles, criar toda essa infraestrutura a partir e dependente do setor público. Porque aí, quando mudou o governante e o governante não tinha a mesma ideia de cultura e de cinema, simplesmente se destruiu tudo. Então, a experiência de Paulínia, para nós, é um exemplo e é didático. É necessário o poder público, fazer cinema e fazer cultura tem que ser um programa de governo, programa de Estado, mas não pode ser dependente do Estado. Então, é nesse sentido que a gente construiu esta formatação de polo cinematográfico. Mas a gente procurou também os exemplos da Argentina, dos distritos culturais da Argentina, de como foi feito o Distrito Cultural de Audiovisual na Argentina. A gente procurou os marcos iniciais da economia criativa na Austrália e, junto disso, construímos uma grande amálgama de construir o nosso projeto de polo cinematográfico, pegando os acertos de todos esses 3 grandes pilares e olhando para os erros também, para que a gente não recaísse sobre os mesmos erros. A partir daí, é claro que o projeto da Ítala Nandi, que teve no início a boa aceitação do Requião, também acaba desembocando no mesmo equívoco que Paulínia teve, porque ficou totalmente dependente do poder público. É uma faculdade estadual que se transformou em universidade agora, mas que está ao sabor do vento dos dirigentes e dos dirigentes dos dirigentes políticos. E isso faz com que, de acordo com o que o dirigente político da ocasião pensa, ele alterna. Então é como uma onda de altos e baixos, e que, se o dirigente político da ocasião, que em via de regra, embora a Unespar seja autônoma, ela tem a sua autonomia administrativa, ela depende de recursos estaduais, que dependem de como os mandatários enxergam a cultura, enxergam a educação, enxergam a arte. Então, a gente sempre vai quando depender única e exclusivamente do poder público,
nesse sentido. Por isso que o polo cinematográfico entende como necessário o impulso inicial do setor público, mas o gerenciamento ser feito por pessoas da área. Porque é isso que é importante. Quem sabe fazer cinema, quem sabe gerenciar cinema, não é aquele administrador burocrático. Eu faço mestrado na Unespar hoje, enquanto disciplinas especiais, mas eu tenho críticas enormes ao que a instituição se tornou enquanto equipamento burocrático estatal. E a arte não tem nada a ver com um equipamento burocrático estatal. Você pode fazer a arte no campo, você pode fazer a arte em cima da grama, mas se você, com toda a estrutura, cheia de prédios, cheia de equipamentos, computadores, e se o que estiver por trás disso for um pensamento burocrático, se desvincular do artístico, isso não tem futuro. Você não tem mais arte ali. Você tem apenas o nome, você tem apenas o prédio, mas perdeu-se a essência. E é isso que a gente não pode, perder a essência. A arte é livre. A arte tem que ser livre para ser ousada, para ser vanguarda, para ser rompedora, para ser contestadora. A arte é isso. E, infelizmente, o lado bom de você construir uma indústria é o lado de você aferir economicamente que é uma indústria viável, mas também o lado negativo é de você transformar a arte num produto. E quando a arte é transformada em apenas um produto, ela perde esse seu caráter rompedor, esse caráter mais bonito, esse caráter poético. Padilha, a gente estudando a história do cinema, especialmente do cinema americano, né, que é um exemplo de que deu certo no mundo até hoje, lá pela década de 1910, por aí, quando se criou o Trust, né? Porque até então não tinha o Trust. O cinema era quase que decorativo, era uma coisa meio solta, né? Com os irmãos Lumière, com outros produtores. Mas na década de 10, os grandes empresários que tinham hotéis, né? Os judeus, evangélicos, luteranos, o pessoal também que era dono de banco, acabaram observando que o cinema poderia dar muito lucro, muito retorno. Tanto é que os grandes produtores de cinema do início foram banqueiros, né? Foram donos de grandes redes de hotéis, que eles começaram a investir em filmes e observaram que o lucro era 3 vezes maior do que eles conseguiam, né? Se eles investiam $90 mil, eles tinham um retorno 3 vezes maior do filme. Por que no Brasil, até hoje, ninguém chegou a essa conclusão ainda? É gostoso conversar sobre cinema com quem conhece de cinema, porque essa análise que você fez aí são estudos que eu fiz para o polo cinematográfico. O primeiro polo cinematográfico do mundo se chama Hollywoodland, que é exatamente na década que você falou aí, 1911, 1912, quando o Thomas Edison quis patentear o cinematógrafo, que antes, no princípio, a indústria americana de cinema era baseada em Nova York. Aí o Thomas Edison patenteou o cinematógrafo e passou a cobrar royalties dos produtores de cinema em Nova York. E os judeus, que não gostam de pagar muito dinheiro para as outras pessoas, fizeram o quê? Fizeram esse movimento para o leste americano e três grandes judeus de Nova York que produziam cinema foram para lá, se eu não me engano, a RCA, Universal, que virou hoje Universal e já era na época. Com esses 3 grandes estúdios, foram se deslocando para o leste americano até chegar
um vilarejo chamado Hollywoodland, que hoje é a Hollywood que nós conhecemos, e que, ao contrário de Nova York, que era sujeito às intempéries do tempo, era sol o ano inteiro. E não tinha que pagar royalties para ninguém do cinematógrafo. E foi aí que foi criada a indústria do cinema americano. Um outro dado importante é que já nessa década final da década de 10, começo da década de 20, por conta das guerras, o que os Estados Unidos, como política de governo, política de Estado, definiu? Nós não vamos mais dar tiros, nós não vamos fazer guerra com tiros e com balas e com mortes. Claro que eles continuam fazendo isso, porque isso é uma retórica que atrai votação, atrai paixões e tal. Mas a grande guerra que eles definiram lá na década de 20 era a guerra cultural. E se você analisar, eles venceram essa guerra cultural. Eles definiram: nós vamos ganhar o mundo impondo a nossa cultura ao mundo. Como? Através do cinema. E é por isso hoje, inclusive, que num país tropical como no Brasil, de tempo quente, onde antigamente, antes dessa guerra cultural, você usava vestimentas adequadas à nossa temperatura, ou seja, a gente usava calça de linho, tergal, coisas mais compatíveis com o nosso tempo. E hoje a predominância do nosso vestuário é de calças de vaqueiro, calças de cowboy americanos, que a gente conhece como calças jeans. Então, os Estados Unidos desenvolveu uma indústria tão poderosa, que é a indústria cultural, que entrou na cabeça do mundo inteiro, e é por isso que a gente usa calça jeans no mundo inteiro, é por isso que a língua falada no cinema no mundo inteiro é o americano. Você tem um filme que remonta como Spartacus, falado em americano. Você tem filmes onde o Charlton Heston, que desempenha um papel na Itália de latinos falando americano. E tudo isso é normal para quem está assistindo, né? Os Estados Unidos ganhou a guerra cultural. E essa guerra cultural, a ponto de chegar, por exemplo, do ponto de vista prático, econômico, nós tivemos um exemplo bem concreto disso há uns 2 ou 3 anos atrás, quando Os Vingadores, que é um filme americano, blockbuster, invadiu o cinema nacional e dominou com 85% da bilheteria cinematográfica brasileira. Um país latino, que não tem nada a ver com a cultura americana. E 85% dos cinemas estava transmitindo a cultura americana. Não existia nem espaço para a cultura brasileira. Então, isso é o lado negativo e positivo da coisa. Porque se você estuda esse movimento, você vê que tudo isso partiu do zero. Ele partiu de uma ideia, partiu de um sonho, partiu de um projeto e se transformou a indústria mais potente internacionalmente. O Brasil, ele tem uma cultura vastíssima. Nós somos um continente num país. Nós temos um Suassuna no Nordeste, nós temos o nordestino, nós temos o gaúcho, nós temos o sulista, nós temos o português que veio e se arraigou no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma cultura vastíssima, nós temos o manauara. A partir do momento que a nossa visão econômica
conjugar com a nossa visão cultural e entender que nós temos um potencial cultural, inclusive maior do que o americano, e colocarmos a indústria a serviço desse potencial cultural, o mesmo que os Estados Unidos realizou em relação ao mundo, nós podemos realizar em relação ao mundo. Se você pegar, por exemplo, a história do Festival de Cannes, é difícil você encontrar em um ano que não tenha um filme brasileiro sendo premiado. Então, a única coisa que a gente ainda não havia descoberto é como transformar essa riqueza cultural em indústria. Para nossa, não é sorte, é desenvolvimento de estudo, mas para nossa sorte hoje, nós temos um grande intelectual de cinema, estudioso de cinema brasileiro, que se chama Hermes Leal, que é PhD pela Faculdade de Filosofia da USP, que desenvolveu uma teoria chamada Teoria da Semiótica das Paixões aplicada à narrativa de ficção, que é uma teoria que eu venho aprendendo há 2 anos. E esta teoria, ela faz um mapa de como você construir grandes personagens, de como você construir grandes histórias, de como você entender a narrativa. Ele pega desde Game of Thrones, ele pega desde os grandes filmes e séries nacionais e vai dissecando isso e transformando isso numa teoria que pode ser estudada e praticada depois. Então é como se ele construísse um mapa conceitual que depois qualquer um que analisa esse mapa conceitual pode aplicar na prática. E isso vai ser a grande sacada da indústria brasileira nos próximos anos. Quem estuda um pouco do cinema americano, do desenvolvimento do cinema americano, percebe que houve vários momentos de crise, de instabilidade e tal, mas na década de 70 aconteceu um fenômeno, né, no cinema americano, especialmente com Steven Spielberg, e o grande filme que alavancou essa experiência foi o Tubarão, onde o cinema americano começou a vincular a criação de vários produtos comerciais ao cinema, né? O filme acabava sendo não a coisa mais importante do projeto, mas a cadeia de produtos que estavam inseridos nesse contexto. Então eram roupas, né? Brinquedos, enfim, uma série de coisas ligadas ao filme que alavancava o lucro gigantesco da indústria cinematográfica. Você pensou nisso também no polo cinematográfico? No final da década de 70, no final da década de 60 e começo da década de 70, há quem diga que são os melhores anos do cinema norte-americano, pelo menos contemporâneo. Nós tivemos 2 movimentos. Um movimento é esse que você está falando aí, que é extremamente importante. Um outro movimento foi o movimento de os cineastas passarem a ser formados em universidade e passarem a ser formados em artes e em ciências. Aí surgiram Martin Scorsese, surgiram vários outros, com resultados grandes. Nós tivemos Alien, nós tivemos grandes filmes, nós tivemos o Apocalipse Now, do Coppola, nós tivemos Blade Runner, nós tivemos grandes clássicos que até hoje são filmes monumentais. E aliou-se a isso esse movimento, que é um movimento que compreende o cinema não só como arte, mas como produto. Onde o licenciamento para tudo. Você
A Disney é campeã de fazer isso. Quando ela lança um filme como Piratas do Caribe, ela já mapeou bonequinho, ela já mapeou camiseta, ela já mapeou caneca, ela já mapeou caneta, ela já mapeou trilha sonora. Então, o filme, ele não é um produto isolado. Mais recentemente, ligado à indústria cinematográfica, um movimento das últimas décadas, com o desenvolvimento da tecnologia, se criou a indústria de games, que é uma indústria que hoje é cerca de 10 vezes mais lucrativa que a indústria de cinema isoladamente. Mas tudo isso faz parte de um grande pacote, de um circo, onde um produto, um filme enquanto produto, ele é analisado desde o princípio, desde o desenvolvimento do seu roteiro, no sentido de que ele não anda mais sozinho, no sentido de que ele é uma grande indústria e que essa grande indústria gera toda uma sorte de produtos ao entorno do filme. Então, o polo cinematográfico, ele tem consciência desse conceito. Desde 2013, eu frequento hoje o Rio 2C, antigamente o Rio Content Market, frequento o Festival do Rio Market no seu evento de produção de cinema, que são os 2 maiores eventos de mercado da América Latina. Recentemente surgiu a Expocine, que também é um evento de mercado em São Paulo. E parte da Ancine também comunga desta teoria. Então, eu vou dar alguns dados para você. Na indústria do licenciamento de produtos, há 10 anos, a indústria de licenciamento de produtos, ela praticamente é uma indústria que sobe 10% ao ano. Então, em 10 anos, você vai ver também que ele também tem um crescimento exponencial. Quando você, num evento desse como o Rio 2C, você vem no último presencial, não teve um virtual agora por conta da pandemia, mas no último presencial eu tive a oportunidade de participar das palestras da delegação chinesa. Então, como vem delegações do mundo inteiro dizer, a China vê o cinema dessa forma. É dessa forma que nós queremos produzir com o Brasil. Nós temos um mercado de bilhões de pessoas. Aí você tem o grande parceiro brasileiro nas Américas, que é o Canadá, que se você procurar entre as coproduções internacionais, 70% das coproduções internacionais do Brasil, o Canadá tá lá envolvido. Você vê delegações do Canadá ávidas para fazer negócio com o Brasil, e todas elas, inclusive a chinesa, olha o paradoxo, né? Os chineses são tidos como comunistas em termos de regime político, mas eles vêm com um projeto de negócio. Então, hoje no mundo não existe mais a ingenuidade de que o cinema ele está deslocado dessa realidade. O filme é um produto e ele tem tantas coisas a serem exploradas. Então, o Brasil, e uma das coisas que eu procuro explorar nos meus roteiros, e certamente é uma coisa que a gente traz para o polo cinematográfico, você tem que construir personagens que eles sejam empáticos. Você tem que construir personagens que eles sejam apaixonantes e que eles motivem, através da paixão, os seus espectadores.
E personagens construídos assim, eles não são simplesmente personagens para ficar simplesmente recortado numa tela de cinema. Eles são personagens que a menina, o menino vai assistir na tela de cinema e vai querer brincar com o bonequinho. Vai querer ele criar as suas próprias aventuras do bonequinho. Porque nós somos assim desde criança. Nós criamos quando nós perdemos esse lado criativo que vem desde criança, é a nossa maior falibilidade. Mas se a gente mantiver esse lado criativo, é o nosso maior sucesso. Então, isso deriva, por exemplo, não só em bonequinhos, em camisetas, mas, por exemplo, todo um universo. Hoje, a internet, as redes sociais, os filmes mais contemporâneos baseados nessa teoria, o que eles fazem? Eles criam todo um outro universo dentro das redes sociais, em que o usuário vai passar a experimentar o filme, vai passar a experimentar os personagens a partir da sua própria ótica. Um outro exemplo concreto que a gente teve disso é um filme que está sendo relançado agora, o número 4, que é Matrix. Veja o que Matrix se tornou. Mudou em termos de paradigma. Você tinha HQs, você tinha web episódios, você tem todo um universo paralelo criado em cima daquele universo criado do filme. Bom, o polo cinematográfico, ele é um projeto que nasceu a partir de estudos, existem conceituações, mas ele é um projeto que a executabilidade prática dele, ela tem um impacto social gigantesco. Imaginem vocês, pós-pandemia, uma indústria que crie em torno de si 10 mil empregos diretos. Imagine que a cada filme que emprega 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas, elas não estão isoladas no mundo. Todos os dias que essas 1.000 pessoas vão trabalhar no polo cinematográfico e no filme, elas precisam, no mínimo, 2 refeições por dia. Então, essas 1.000 pessoas trabalhando, que já é uma geração econômica, precisam de 2.000 refeições por dia, que é uma outra geração econômica que você está trazendo ao entorno do polo cinematográfico. Então, são cozinheiras, são restaurantes, são pequenos comércios. E essas mesmas 1.000 pessoas, elas não vão estar nuas no set de filmagem. Essas 1.000 pessoas vão precisar de roupas, vão precisar de figurino no set de filmagem. E aí vão gerar empregos de costureiras, de designers. Na sua vida, quando eles saem do set de filmagem, eles também não vão continuar nus, eles vão precisar de roupas para viver em sociedade. E isso gera toda uma indústria têxtil em volta do polo cinematográfico. Então, são milhares de refeições ao dia, são centenas, milhares de vestuários. Aí essas pessoas que vão trabalhar no polo cinematográfico, elas residem em algum lugar. Em um primeiro momento, talvez com vários vindo de fora, vão precisar de hospedagem em hotéis. Num segundo momento, elas veem, não, mas o emprego está aqui. Então, ao invés de me hospedar aqui, eu vou querer construir a minha casa aqui. Então, envolve o setor hoteleiro, envolve o setor imobiliário, envolve o setor têxtil, envolve o setor gastronômico. Então, um polo cinematográfico, ele cria todo um universo econômico em torno de si.
E isso não é bom apenas para Maringá ou para a região. Isso é bom para o Estado, isso é bom para o Brasil, porque certamente, assim como aconteceu em Paulínia, Paulínia era uma cidade de 50 mil habitantes e que não tinha um teatro e não tinha um cinema. Nos anos de seu auge, se transformou, rivalizou com as cidades de Rio e São Paulo em termos de produção cinematográfica. Uma cidade de 50 mil habitantes. Então, a economia de Paulínia foi transformada pelo cinema e todo o entorno dela. Eu tive contato e tenho contato com amigos do Brasil inteiro, e esses tempos atrás eu conheci uma pessoa de Valinhos, que é do lado de Paulínia, que é do lado de Campinas, e ela dizia que quando existiam os festivais de Paulínia, Valinhos, que é outra cidade perto de Paulínia, os hotéis ficavam lotados com o movimento do polo cinematográfico de Paulínia. Ou seja, o polo cinematográfico de Maringá, assim como qualquer polo cinematográfico, como uma indústria cultural, uma indústria cinematográfica, ela transcende as fronteiras. Então, esse movimento que hoje espacialmente se localiza em Maringá, ele traz repercussões econômicas, repercussões sociais para o Paraná inteiro. Então, em termos de apoio, e a gente sabe que as coisas acontecem tudo de forma política. Quanto maior apoio nós tivermos de cineastas, de parlamentares, de políticos, vai transformar aquilo que parece ser um sonho, mas que é um projeto que tem começo, meio e fim, a uma linha, uma deadline, uma timeline que está toda programada para acontecer e que, se for executada de acordo com esse planejamento, vai acontecer e vai ser permanente. Então, o Paraná, e é isso que a gente leva para o governador, leva para as autoridades e que está sendo bem recebido. O Paraná, que hoje é reconhecido internacionalmente pela agricultura, daqui a 5, 10 anos, ele vai passar a ser reconhecido pelo cinema, pela indústria cultural e todo o entorno que isso gera. Então, além de tudo, além do fator econômico, existe o fator cultural em si, que muda o status do Estado. Você vá, por exemplo, em Cannes, para você ver se o residente de Cannes tem orgulho do Festival de Cannes. Você vai falar com qualquer residente, ele não entende nada de cinema, mas qualquer residente do Festival de Cannes, ele vai bater no peito e dizer: eu sou da cidade que tem o festival, um dos maiores do planeta. E esta realidade, esse aumento de status, é uma coisa que vai acontecer no Paraná nos próximos anos. E como resultado de um trabalho que vem sendo semeado, ninguém colhe a laranja do pé de laranja sem ter semeado a semente do pé de laranja primeiro. Então, é algo que está sendo semeado há algum tempo e que, quanto mais nós regarmos essa semente, mais ela vai virar uma árvore frondosa e mais ela vai trazer frutos para todos nós. Vou dar um outro dado para você. A Geórgia, nos Estados Unidos, era um estado que não tinha nada, a não ser pêssego. Era agricultura. E a Geórgia, há 15 anos, decidiu: nós vamos fazer cinema. Se você pegar hoje um exemplo disso que é visível, eu vou dar um nome aqui, todo mundo vai saber. Foi feito na Geórgia. The Walking Dead. Um seriado que transformou um filme de zumbi, que todo mundo falava assim: não, a temática zumbi você esgota num filme quando muito. The Walking Dead provou, nós estamos há 11 temporadas, com 16 episódios cada temporada, e The Walking Dead, esse fenômeno de série mundial,
que a cada lançamento nos Estados Unidos, somente os dados dos Estados Unidos, arrebanha, em média, 15 milhões de espectadores, foi produzida na Geórgia e vem sendo produzido na Geórgia desde então. Quando a Geórgia começou o projeto deles, eles começaram investindo $500 mil. Hoje, nos últimos dados divulgados, a Geórgia investe $500 milhões para produzir cinemas e séries, ou seja, a indústria cinematográfica. O resultado econômico é de $9,1 bilhões ao ano. Eles investem 500 milhões e arrecadam $9,1 bilhões ao ano. Vou dar outros 2 números produzidos na Geórgia. Vingadores. Os 2 filmes, cada um, a bilheteria deles, o resultado econômico deles ultrapassou a $2 bilhões. Feito na Geórgia, que se tornou a nova Hollywood, mas que há 15 anos não era nada. Era um estado que produzia pêssego. E eu gosto de dar o exemplo da Geórgia justamente por causa disso. A Geórgia era um estado que orbitava em torno da agricultura, assim como o Paraná. É um estado que tem 10,8 milhões de habitantes, assim como o Paraná, que tem 11 ponto alguma coisa, e que tem uma área, em termos de quilômetros quadrados, exatamente como o Paraná. Então, a Geórgia é um Paraná nos Estados Unidos. E transformar o Paraná no que eles transformaram a Geórgia só depende do quê? Da vontade política e determinação política. Vamos fazer. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, há algum tempo atrás, dizia que queria transformar o Paraná na Califórnia brasileira. Nós temos condições, a maior indústria e quando ele falava nisso, ele pensava na tecnologia, ele pensava no Vale do Silício. Mas hoje nós temos totais condições de trazer a maior indústria da Califórnia, que é a indústria cinematográfica. Quando você fala na Califórnia, não tem como você não falar de Los Angeles, e você fala em Los Angeles, você não tem como não falar em Hollywood. Nós temos condições de transformar o Paraná na Califórnia brasileira, transformar Maringá em Los Angeles, transformar o Paraná em Los Angeles. E é totalmente possível. É só você analisar os dados econômicos do cinema. Padilha, foi um grande prazer falar com você sobre o polo cinematográfico. Eu estou na torcida aqui para que isso se transforme do sonho em uma realidade plena, que é possível, bastando investimento e boa vontade, e sabendo que pode dar muito lucro, não é? Muito lucro. Então eu vou me despedir com um beijo para os seus espectadores. Ótimo. Muito obrigado, Zé Padilha. Foi um grande prazer. Sucesso! Sou eu quem agradece. Até! Até.